Boa tarde a todos, né? Todos e todas. Meu nome é Simone Andréa Rodrigues, eu sou fonoaudióloga da Rede Municipal de Saúde de Blumenau. Eu coordeno a política de atenção a pessoas em situação de violência dentro da Secretaria de Saúde e o serviço de atenção integral a pessoas em situação de violência sexual. Boa tarde, eu então sou enfermeira, sou Joslaine Rafaela Menegaso, trabalho também na Rede de Saúde de Blumenau e atualmente eu coordeno a política de saúde da mulher do município de Blumenau. A gente pensou hoje nessa apresentação de falar, né, como foi pedido, de violência contra a mulher, mas uma parte específica de como atender e de como integrar esse atendimento na rede de atenção básica e nas referências, e uma segunda parte da apresentação que seria especificamente do protocolo de violência sexual. Então, de início a gente fala das violências no geral, né? Violência doméstica, violência familiar, física, moral, psicológica, e depois a gente foca no protocolo de atenção à violência sexual. Para a gente saber que fenômeno que a gente está tratando, a gente pega um conceito, né, da Organização Mundial de Saúde e traça que violência é o uso intencional, entende, né, violência como uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. É importante a gente lembrar, né, que violência é um problema de saúde, né, que exige um trabalho de rede, integral e intersetorial. Então, dificilmente a gente atende violência e não tem que lançar mão de outras instituições que fazem parte de outras políticas. Por exemplo, a política de segurança pública, a de assistência social, né? Tem a vertente, sim, de nosso papel específico enquanto saúde, mas tem atribuições que daí extrapolam o âmbito de saúde que a gente tem que lançar mão e se integrar. E daí a gente coloca da importância de construir essas redes, né, de forma integrada, de forma participativa, né, e que adotem sempre decisões e normativas num colegiado. A violência, então, é preciso ter em mente que ela tem algumas características, né? Que ela é um fato humano e social, que ela é histórica, que ela abrange todas as classes e segmentos sociais e que ela está dentro de cada um de nós. Especificamente fazendo um recorte, né, da questão da violência contra a mulher, a gente colocou algumas situações para chamar a atenção. Então, ela refere-se a qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como privada. A violência contra as mulheres é uma manifestação da relação de poder historicamente desigual entre homens e mulheres. Ela causa enorme sofrimento, ela deixa marcas nas famílias, ela afeta várias gerações, ela pode empobrecer as comunidades, ela impede que as mulheres realizem as suas potencialidades, limita o crescimento econômico e compromete o desenvolvimento. Dados gerais, por exemplo, do Brasil. Quase 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano, sendo 175 mil por mês, 5,8 mil por dia, 4 por minuto e uma a cada 15 segundos. Em 70% dos casos, o agressor é uma pessoa com quem ela mantém ou manteve algum vínculo afetivo. A gente colocou ali a questão de refletir se é um problema pessoal, né? Fez uma questão, é um problema pessoal? Muitos profissionais acreditam que a violência doméstica é um problema pessoal e privado, e por isso eles não têm direito de se intrometer nesse tipo de assunto. A
já que consideram como um problema social ou legal e que não faz parte da atribuição e exercício do profissional de saúde, né? Pensam também que as mulheres gostam de apanhar, senão ficariam com o autor da agressão. Essas percepções a gente coloca ali que são equivocadas, né, e que contribuem para a perpetuação da violência contra a mulher, uma vez que o profissional perde a oportunidade de realizar uma intervenção qualificada. A gente até colocou os ditados populares, né, e riscou, porque a gente não acredita nisso, né. Por exemplo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, tapinha de amor não dói. Né? Então tem coisas que a gente já deveria ter evoluído e esse senso popular já deveria ter sido superado. Então, a questão de assumir a violência como um problema de saúde pública é muito importante, é primordial para que a gente tente superar esse problema. É preciso deixar claro para a comunidade que essa é uma demanda também do espaço de saúde, também da unidade de saúde, que a população pode trazer isso como problema para aquele espaço. Como é que a gente pode, de repente, fazer isso? Primeira coisa, não fechar os olhos. Por exemplo, às vezes há relatos de agentes comunitários de saúde que nas visitas percebem essa situação, trazem para a equipe, mas fica na equipe, não há intervenção nenhuma, né? É preciso que a gente se instrumentalize. Lidar com violência não é uma coisa fácil, com certeza, não é, mas é preciso que os profissionais trabalhem esse tema e busquem informação, que munidos de informação, munidos de instrumentos, a gente consegue ter mais segurança para intervir. De forma prática, a gente colocou ali que é possível, por exemplo, utilizar recursos para que a comunidade enxergue que aquele espaço, a unidade de saúde, é possível trazer essa demanda. Por exemplo, utilizar vídeos, cartazes, folder, mural, participar de campanhas, participar de enquetes, trabalhar os grupos já existentes com esse tema ou criar novos grupos que trabalhem esse tema. E esse tema pode ser trabalhado também de uma forma preventiva, por exemplo, trabalhar direitos da mulher, trabalhar empoderamento da mulher. Um dos trabalhos que a gente faz anualmente em Blumenau é nos dias de ativismo, nos dias da campanha contra a violência à mulher, a gente trabalha com panfletagem. Só que a gente não faz só panfletagem, não distribui só folders e panfletos. A gente aproveita aquele momento também para orientar as pessoas e para ser um espaço de tirar dúvidas. Então a gente propicia que esse tema venha à tona e a gente acolhe a demanda que as pessoas trazem. Então é importante que a gente saiba que as demandas vão extrapolar a área da saúde, como eu falei anteriormente, né? E por isso é necessário que a gente conheça as reais atribuições das outras instituições, da rede que faz parte, né, desse atendimento intersetorial. E isso eu falo no sentido de que às vezes a gente acha que a gente sabe o que o outro faz, a gente sabe qual é a atribuição real dele. Mas às vezes a gente não conhece como um todo, não conhece de forma fidedigna o que a outra instituição realiza. Em termos de conduta do profissional de saúde, fiquei pensando o que eu orientaria para o profissional, né? Então, o profissional deve atuar no sentido de escutar calmamente a história, as expectativas em relação à assistência, verificar a presença de alguém que possa coibir o relato, né? Às vezes a pessoa vem acompanhada de uma pessoa e que justamente é o autor da violência, né? Isso acontece às vezes com adolescentes, com crianças, né? Ou mesmo pode acontecer com mulheres adultas. É preciso que a gente evite julgamentos, né? Se a gente começa já a julgar, a pré-julgar, é difícil com que a pessoa, com que a gente tenha empatia e que a pessoa abra realmente a situação.
É preciso buscar entender o problema, a origem daquele sofrimento e as dificuldades que a pessoa tem para sair daquela dinâmica abusiva. É importante não ter postura investigativa policialesca, e esse policialesca deveria estar entre aspas, até no sentido de que a atuação do profissional de saúde, sim, a gente vai investigar, vai obter dados, mas não no sentido de punição do autor da violência, ou de buscar dados de investigação mesmo policial. Isso é de outra área, pertence a outra área, né? A área de segurança pública, né? E que eles vão atuar dessa forma. A nossa conduta de pesquisa é para, no sentido seguinte, é para elucidar melhor o caso e auxiliar na tomada de decisão. Tomada de decisão de quem? Da própria equipe, que conduta que essa equipe de saúde vai ter, precisa ter, né? De encaminhamentos à rede intersetorial, então que outras instituições eu tenho que lançar mão para melhor atender essa pessoa, e de decisão da própria usuária, no sentido dela conseguir sair dessa situação de violência. É preciso evitar prescrições de comportamento baseado em achismo, em conceitos particulares. E para tanto, é preciso ter amparo em quê? Em protocolos clínicos, na legislação vigente, em normativas já instituídas, né? E daí eu tenho mais segurança para orientar a pessoa e não fico numa orientação que seria assim da vizinha, da colega, né? Eu tenho respaldo para dar aquela orientação. Eu coloquei ali empatia versus resiliência, no sentido de que a gente tem que sim se mostrar solidário àquela pessoa, atento ao relato dela, né? Mas ao mesmo tempo, por vezes, pode mexer emocionalmente, né? O profissional se sentir mexido emocionalmente. Então é preciso ter uma certa resistência para eu não me abalar tanto que eu não consiga ter clareza na orientação que eu vou prestar. Né? Então é preciso até manter o profissionalismo nessa situação. A gente sugere, então, mapear conjuntamente a rede de suporte social, né, para que a pessoa possa acionar tanto no trabalho quanto amigos, família e os recursos materiais que ela tem disponíveis para poder sair daquela situação. A gente faz uma questão: será que as violências têm uma causa, uma justificativa e uma explicação? Será que a violência esse fenômeno é tão simplista que eu posso explicar só de um jeito, só tem uma cara, só tem uma justificativa? Ou ele é um fenômeno tão complexo que eu tenho que lançar de vários conhecimentos e de várias áreas para poder tentar entender e para poder tentar auxiliar essa pessoa a superá-lo? Com relação à violência contra a mulher, a gente também faz algumas reflexões, né? Por vezes, a gente nota que há repetição de comportamentos. A mulher repete comportamentos e às vezes se sente tutelada. Ela era, por exemplo, refém do pai, passa a ser refém do companheiro, da companheira, e se rompe essa relação com o companheiro, continua refém dos filhos, né? Ela às vezes não percebe a perda de liberdade. Por vezes não há percepção da violência que ela é submetida, pois é camuflada como se fosse ele tem cuidado, ele me ama, né? Ele tem amor por mim, aí ele sente ciúmes, né? E ele não entende de início aquilo como violência. Nos relatos a gente percebe que por vezes há esperança sempre de que o companheiro mude, né? Ele me bate, ou ele é violento, ele me agride verbalmente, mas ele é uma pessoa que tem muitas qualidades e ele sempre sinaliza que mas
essa mudança por vezes demora muito ou não ocorre. Em um atendimento recente, atendendo uma senhora, ela tinha rompido a relação, né, com o companheiro, mas ela mantinha ainda vínculos, né, e isso fazia com que o rompimento efetivo e real desse relacionamento não se fizesse. Por exemplo, o prontuário era ainda família, ele constava no prontuário família. A unidade de saúde se comunicava com ela para dar recados para ele, né? Ele recebia recados da unidade de saúde com relação, por exemplo, a exames, etc. Ou seja, aquele vínculo, né, ainda se mantinha. Então, às vezes a gente até orienta certas coisas de forma objetiva. O que dá para romper realmente essa relação? Algumas, né, têm relato de dificuldade de sair de casa, para onde vão, né? Sair de casa e ir para um abrigo, sair de casa e ir para a casa dos filhos e se tornar dependente dos filhos, né? Sair de casa e não ter para onde ir. E muitas mulheres relatam quando fazem, por exemplo, um boletim de ocorrência, né, que não tem clareza quanto ao segmento do atendimento dela, do processo, se elas devem voltar à delegacia, se ele vai ser chamado ou não, né, de quando que vai se romper realmente essa relação. Então, muitas mulheres relatam pra gente que sim, eu fui orientada aqui na área de saúde de tudo que, dos procedimentos, de tudo que fui atendida. Mas quando vou para outros setores, não tenho essa clareza. Isso causa angústia, né, ansiedade. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre esse atendimento a essa mulher, essa vítima de violência, a gente tem que saber muito bem fazer um acolhimento. Então, o nosso atendimento ele vai se dar início através do acolhimento. E é importante a gente ter claro na equipe quem é que é responsável por fazer esse acolhimento. Então, não é um único profissional responsável, é toda a equipe, né? Então, toda a equipe de saúde ela tem que acolher essa mulher, ela tem que ouvir, né, o que ela vem trazendo de histórias, né, para então a gente conseguir fazer um atendimento realmente de qualidade. Então, a equipe tem que estar envolvida nesse atendimento e ter conhecimento de como trabalhar com essas situações. Então, para a gente fazer um atendimento de qualidade, a gente tem que oferecer um atendimento, em primeiro lugar, humanizado, tratando a mulher como a gente gostaria de ser tratada. Então, se a gente estivesse naquela situação, como que eu queria ser tratada nesse momento? Né? Com respeito, atenção, disponibilizar tempo para uma conversa tranquila. Nas situações de violência, né, as mulheres elas precisam conversar, né, e a gente tem que abrir esse espaço para que elas nos tragam, né, as suas queixas e que a gente possa então tratar meios de como ajudar que ela saia dessa violência. Manter sigilo das informações, né, o sigilo profissional ele é extremamente importante não só nessas situações como em muitas outras, então o sigilo é essencial. Proporcionar privacidade, né? A gente só vai conseguir com que ela nos conte, com que ela se abra pra gente se ela estiver em uma sala, né, somente com os profissionais de saúde, em um local onde ela não seja exposta, né, frente a demais população que às vezes vai estar ali em atendimento à unidade de saúde. Então elas vão ser aquelas que às vezes vão chegar e vão pedir, eu quero conversar um pouquinho com você, mas em particular, né? Então onde eu ter esse espaço reservado para que eu possa fazer esse atendimento. Colocar-se no lugar da pessoa. Notificar o caso, então a notificação depois a gente vai estar falando um pouquinho mais, mas é extremamente essencial, a gente precisa notificar, a notificação ela é compulsória. Evitar a revitimização, né, então que a gente não torne essa mulher novamente vítima, né, por um mau atendimento, por diversas outras coisas. Afastar culpas, né, então até mesmo aqueles ditados que a Simone trouxe, né, então a mulher não é ela que procura a violência, você quis, né, sofrer essa violência, então a gente tem que buscar afastar isso dela e validar o seu sofrimento. A questão ali de evitar a revitimização, até o falar, né, o relatar para muitos profissionais, né,
às vezes um atendimento em dupla, né, vale mais do que eu ter que estar contando primeiro para um, depois repetir para o outro. E até esse atendimento em dupla é muito importante porque a gente vai conseguir resgatar esses pontos que um profissional não viu, o outro vai perceber. Então é muito importante esse atendimento, né, com mais profissionais. E aqui então a gente trouxe alguns dos possíveis indicadores de violência contra a mulher. Então, quer dizer, a gente enquanto profissional, às vezes ela nem vai nos falar que ela sofre violência, mas a gente consegue perceber alguns indícios de que ela sofre essa violência. E aí a gente começa a abordar de formas mais amenas para ver se ela consegue nos falar alguma coisa, se ela nos traz alguma situação. Então, mulheres que têm entrada tardia no pré-natal, por exemplo, né? Não é que toda mulher que tem entrada tardia no pré-natal sofre violência, não, tem inúmeros outros fatores que vão levar essa mulher a ter uma entrada tardia no pré-natal. Mas algumas delas vão entrar por causa disso, porque elas sofrem uma violência. Então a gente tem que estar conhecendo e tentando conversar com essa mulher para saber o porquê que ela entrou tardiamente nesse pré-natal. E também procurando não já trazer ela como, né, você está fazendo errado, você está entrando tarde no pré-natal, então você já está começando tudo errado. Né? Se a gente começar dessa forma, a gente vai cada vez mais se afastar dela. Infecção urinária de repetição, né? Então é uma outra coisa que aparece bastante nas unidades de saúde, então a gente tem que estar atento também, né, o que vem causando essas frequentes infecções urinárias, dor que não tem nome nem lugar, né, ansiedade, depressão. Então aquelas mulheres que às vezes elas vivem lá na unidade de saúde, que são ansiosas, né, que têm depressão, a gente tem que ver, né, qual é a causa base dessa depressão, dessa ansiedade, o porquê que às vezes ela vai tanto nessa unidade de saúde. Histórias de tentativa de suicídio, né? Então também é um forte indício de que ela sofre violência, que às vezes é a única forma que ela tenta de talvez tentar sair, né, dessa violência. Lesões físicas que não se explicam de forma adequada, né? Então ela aparece com hematomas, né? Eu caí, eu me queimei. Então a gente tem que estar prestando atenção e investigando um pouco mais tudo isso que ela vem nos relatando e não simplesmente tratar e vai embora. Então aqui a gente trouxe alguns fatores que são de proteção, né, que a mulher tem e que vão estar protegendo ela cada vez mais contra essa violência. Né? Então se a mulher ela tem um bom relacionamento familiar e fortes vínculos afetivos, né, um bom fator de proteção para ela. Apoio e suporte social de pessoas e instituições, né? Então a própria unidade de saúde ela já é um fator de proteção se a mulher tem uma boa vinculação. A atitude de buscar ajuda de outras pessoas ou profissionais, né? Então aquela mulher que ela vai mesmo procurar a unidade de saúde, ela vai procurar uma amiga, ela vai procurar alguém para estar compartilhando aí e buscando ajuda. Perseverança para enfrentar obstáculos, autoestima elevada, né? Isso é muito importante para a mulher estar se protegendo. Capacidade de sustentar a si mesma e a sua família, né? Então mulheres que têm emprego, que possuem uma renda, fica muito mais fácil de elas se protegerem também, porque elas não vão depender totalmente, né, às vezes, do agressor. Relações de trabalho harmoniosas, consciência dos seus direitos, né? Então, de ela conhecer o que é direito dela, se realmente ela sabe o que até onde ela pode ir, até onde o seu marido pode ir, até onde ele pode comandar a sua vida ou não. Mas a gente também tem muitos fatores de risco, né, que a gente tem que estar atento e identificando a questão do isolamento social, a ausência de rede de serviços de saúde e proteção social bem estruturada e integrada, a ausência da consciência de direitos, né? Então aquela mulher que não conhece seus direitos, ela tem uma vulnerabilidade muito maior para sofrer violência, histórico de violência familiar, né? Então aquela coisa, a minha mãe já apanhava, então eu também vou apanhar, né? Então ela é um fator de risco muito grande. Transtornos mentais, uso abusivo de substâncias psicoativas, dependência afetiva e econômica, presença de padrões de comportamento muito rígidos, né? Então que ela foi criada daquela forma, exclusão do mercado de trabalho e vulnerabilidade relacionadas, então a faixa etária, raça, etnia e escolaridade. Então todos esses são fatores de risco que a gente tem que estar monitorando e vendo para auxiliar essas mulheres. E aqui então a gente trouxe, né, nos casos de suspeita de violência contra a mulher, né,
aonde nós profissionais de saúde temos que atuar, né? Então a gente tem que buscar mapear os riscos que a mulher pode correr e avaliar junto com a própria mulher esse risco. Então é importante que ela também saiba reconhecer esses riscos, que ela também consiga identificar esses riscos, né? Porque se somente nós profissionais enxergarmos esses riscos, não compartilharmos com ela ou não fazermos com que ela pense com a gente sobre esses riscos, né? Ela vai, então, não vai estar reconhecendo para saber formas de se proteger. Nós também temos que partir das questões já trazidas pelas mulheres em atendimentos, então informar que a violência é uma situação de alta ocorrência, que tem caráter social e está associada também às desigualdades de direitos entre o homem e a mulher, e está discutindo os planos da mulher para a vida dela, buscando então encontrar alternativas à situação atual, né? E aqui então a gente vai apresentar algumas coisas que a gente pode estar traçando um plano de segurança para essa vítima. Né? Como que a gente vai ajudar essa mulher? Né? Então, numa conversa com ela, tá buscando com que ela identifique um ou mais vizinhos para que ela saiba com quem contar sobre essa violência, para que peça ajuda para eles, né, se ouvirem brigas em sua casa, então que ela tenha essas pessoas de referência que possam estar auxiliando ela nesses momentos, que ela tenha uma estratégia de fuga, né, que ela planeje como fugir de casa em segurança e o lugar para onde ela irá caso necessário, né, então ela já tem que ter isso em mente. Deixar em um lugar seguro um pacote com cópia de seus documentos e dos documentos dos seus filhos, dinheiro, roupas e cópias de chave de casa, para caso que ela precise fugir rapidamente, né, então que ela não tenha nem tempo de separar nada, então é importante que ela já tenha tudo isso, né, reservado. Claro que esse plano de segurança para a vítima, a gente está falando de casos extremos, né? Uma situação de extrema violência que ela não tenha conseguido sair dessa situação até o momento por outras vias, né? Que a situação vai se agravando de tal forma que, no fim, a única alternativa dela é essa. Então, pedir, né, com que ela tente fazer acordos com algum vizinho ou com alguém que ela possa confiar e que esteja próximo, combinando aí um código de comunicação em situações de emergência. Então, por exemplo, quando ela colocar um pano na janela, é que ela está precisando de ajuda. E se a briga for inevitável, né, certificar-se de estar em um local no qual possa fugir e no qual não haja armas, né? Então, por exemplo, nunca brigar na cozinha, porque é um local onde tem facas, onde tem muitos artifícios que podem ser usados contra ela, né? E aqui, então, a notificação dos casos, né? Todo caso de violência ou suspeita de violência, ele deve ser notificado, então tem uma portaria, né, ali do Ministério da Saúde, é o número 1271, de 6 de junho de 2014, que traz, então, a violência como lá na Lista Nacional de Doenças na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos Serviços de Saúde. Então, nesta, a violência sexual e a tentativa de suicídio passam a ter notificação imediata. Então, elas têm que ser notificadas dentro de 24 horas para a Secretaria Municipal de Saúde. E aqui, então, é a ficha que a gente está apresentando para vocês, né? Então, a ficha aí do SINAM, que é usada, então, para fazer essa notificação da violência. Essa ficha até mudou alguns campos, né? Ela foi acrescida de alguns campos e a gente tem que ver, né? Sempre a atualizada, né? A gente separou a questão, até aqui a gente falou de violência contra a mulher, de vários tipos de violência, né? Física, psicológica. E a gente separou a questão da violência sexual e o protocolo baseado mais no protocolo de Blumenau com relação à violência sexual, porque é uma das violências que mais aparece com relação à violência contra a mulher, né? E porque a gente tem uma estruturação, uma norma técnica do Ministério da Saúde, né, que vem se atualizando com frequência. Então, eu separei a questão da Lei Maria da Penha, né, entendendo
A violência sexual como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, né, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, traz a violência sexual como uma definição bastante ampla. Para trabalhar o protocolo e o atendimento de violência sexual, é necessário, de novo, a gente reforça a questão de redes, de organização de rede, porque dificilmente a gente consegue atender essa situação só no campo da saúde. Para exemplificar, a gente trouxe como é constituída a rede, hoje, a rede municipal de Blumenau. Mas é só um exemplo, né? E com certeza pode ser adaptado para qualquer outra cidade. Daí a gente separou em 3 blocos, né? O bloco saúde, o bloco segurança e o bloco proteção. No bloco saúde a gente tem o serviço de referência, né? Os serviços de unidade de atenção básica, os hospitais, laboratórios e SAMU. No bloco segurança, as polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, os bombeiros, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, né, e o Instituto Médico Legal, o Poder Judiciário e o Ministério Público. No bloco proteção, os CRAS, CREAS, né, e serviços especializados para atenção à violência. As casas-abrigo, e Blumenau a gente tem uma casa, um abrigo específico para a questão da violência contra a mulher, que é a Casa Elisa, a Secretaria Municipal de Educação, escolas estaduais e particulares, o Fórum Municipal pelo Fim da Violência, os conselhos tutelares e conselhos de direito. Então dá para ver que é uma rede bastante ampliada. A gente separou a questão da legislação porque a Lei 12.845, ela dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Então, ela coloca que os hospitais têm que, os do SUS e conveniados ao SUS, têm que oferecer necessariamente, né, o atendimento a vítimas de violência sexual e atender conforme a nova norma técnica do Ministério da Saúde. Então, não dá para chegar uma pessoa com essa demanda num hospital e só, por exemplo, ela ser ouvida e encaminhada, mas ela deve ser atendida. O Decreto 7958 de 2013, ele trata da atuação integrada entre saúde pública e saúde e fala de alguns procedimentos que não tínhamos nos serviços anteriores. Por exemplo, de preencher um termo de relato circunstanciado e um termo de consentimento informado. O termo de relato circunstanciado é o relato resumido da história que essa vítima conta. Feito o relato pelo profissional e feita a leitura e com acesso da vítima ela assina. E o termo de consentimento informado é um documento onde a gente esclarece todos os procedimentos que foram realizados e que ela está consentindo ou não em realizar esses procedimentos. E nesse decreto também fala da questão da coleta de vestígios e cadeia de custódia. Então, que seria também a atribuição do profissional de saúde coletar vestígios e fazer a guarda desses vestígios. Em Blumenau, por exemplo, a gente tem a pactuação de que o atendimento de violência sexual é aliado, associado ao atendimento do perito. Portanto, essa coleta de vestígios é feita por esse profissional.
a gente separou também essas portarias, a 485, a data está na tela, né? A 618, elas falam de como funcionariam os serviços de referência para violência sexual, a composição da equipe e as atribuições. E o 618, ele altera um pouco a anterior e fala das regras de cadastramento e do Código do Procedimento. A portaria 1662, de outubro de 2015, ela é bem recente, ela define critérios para habilitação para aquela coleta de vestígios que eu falei anteriormente. É bem importante, eu coloquei essas portarias, porque é bem importante as cidades que estão trabalhando essa questão de protocolo de violência sexual, que são subsídios, né, para estar criando os serviços, né, e os procedimentos sendo pagos, né. Na violência sexual é muito importante para a atuação do profissional de saúde verificar a temporalidade, né, ou seja, quando que aconteceu o evento e esse período ali de 72 horas. Por quê? Porque isso vai definir como vai ser a atuação do profissional de saúde. Se cabe, por exemplo, ainda a profilaxia ou se não. A gente tem esse período ali de 72 horas que é o primordial para a atuação do profissional de saúde em termos preventivos. Então, de forma resumida, não vou ler tudo, mas de forma resumida, o que diz as portarias que definem o funcionamento dos serviços para atenção à violência sexual é que eles devem fazer o acolhimento, fazer um atendimento humanizado com privacidade, fazer uma escuta qualificada, informar a pessoa de todas as etapas do atendimento, né, e respeitar sempre a decisão da usuária, da vítima, né, e nisso, por exemplo, se orienta que é importante um boletim de ocorrência, se orienta, mas com uma pessoa adulta, né, é de livre arbítrio dela fazer ou não. Então, o atendimento de saúde não pode estar condicionado à realização de um boletim de ocorrência policial, né? Sim ou não. Isso é de escolha da pessoa. Uma pessoa adulta, né? Porque crianças e adolescentes é compulsório o boletim de ocorrência que geralmente é feito pelo Conselho Tutelar. A portaria prevê o atendimento clínico, o atendimento psicológico, né? Realização de anamnese e daí nessa anamnese, nessa coleta de história, né, a data e horário do atendimento, a história clínica detalhada com os dados da violência sofrida, um exame físico completo e detalhado, a descrição minuciosa dessas lesões, né, e a identificação dos profissionais que atenderam essa situação, identificação com nome e preferencialmente um carimbo com o registro do profissional para identificação posterior. O atendimento, então, prevê dispensação e administração de medicamentos para profilaxia, conforme a norma técnica do Ministério, exames laboratoriais e testes rápidos, teste rápido de HIV e gravidez, preenchimento da ficha de notificação compulsória, que a Joslaine já comentou, orientação e agendamento do encaminhamento para acompanhamento clínico e psicossocial e orientação para a pessoa dos atendimentos de rede que ela deve fazer. Aí a gente fez um resumo da abordagem quanto menos de 72 horas, né, dentro do período de 72 horas do ocorrido e pós 72 horas. Então, dentro desse período de 72 horas é importante um atendimento clínico multidisciplinar, né, ali está atendimento médico, mas um atendimento clínico, que se façam os testes rápidos de gravidez e HIV, que se faça a medicação profilática, exceto em abuso crônico, que né, daí não é indicado, né? Mas que se faça a medicação, então, prevenindo infecções sexualmente transmissíveis, HIV, que
que mais? Hepatite, né? Sim. Anticoncepção de emergência, né? Que se faça, né, nesse momento. E que se faça primeira coleta de exames, e principalmente de conteúdo vaginal, mas que se aguarde nesse momento a orientação nos casos de deslocamento do perito, que se aguarde o perito do IGP para fazer esse atendimento conjunto, evitando a exposição da pessoa mais de uma vez. Que se preencha, então, esse termo de consentimento que a gente tinha falado anteriormente. É importante, se criança, adolescente, que se comunique ao Conselho Tutelar, né? A Delegacia da Mulher, que já aciona a perícia, né? E delegacia sempre com pessoa adulta, dando oportunidade de escolha, se quer registrar ou não o boletim de ocorrência, que se acione a vigilância epidemiológica e depois se faça referência para um serviço de acompanhamento que vai continuar na manutenção do tratamento, atendimento multi-interdisciplinar e coleta de exames. Já no sentido de que quando passa de 72 horas ou um caso de violência crônica, as unidades de saúde devem acolher, né, podem realizar os testes rápidos de gravidez e HIV, que se proporcione anticoncepção de emergência quando até 5 dias do ocorrido, que a eficácia diminui com certeza, mas que ainda é indicado, né? Nos casos de criança, adolescente, comunica ao Conselho Tutelar, sugira também a pessoa adulta a realização de boletim de ocorrência e que se encaminhe, em caso necessário, para acompanhamento multi-interdisciplinar nos municípios que têm esse serviço de referência à violência sexual, que se encaminha a pessoa. Aqui a gente só colocou, não vou falar por causa do horário, mas para saber, né, que são feitas várias coletas na admissão da pessoa, né? Então são realizados vários exames, que depois isso continua para outras coletas na segunda semana, na quarta semana, aliás, que equivale à terceira coleta, no terceiro mês e, por último, no sexto mês, porque o acompanhamento, né, a indicação do Ministério da Saúde é que se acompanha essa pessoa por no mínimo 6 meses, né, e atendimento daí de acompanhamento laboratorial até o sexto mês, verificando a possibilidade de doenças, né, ou até de uma gestação decorrente daquele episódio de violência sexual. O termo de relato circunstanciado a gente só colocou como modelo para vocês, para ter noção de como é. E a gente achou importante falar que, por vezes, né, essa violência sexual pode ter como consequência uma gravidez, né? E que, por vezes, a pessoa vai manter a gestação e ficar com a criança, e a gente, né, orienta dessas 3 possibilidades, dela manter a gestação e ficar com a criança, manter a gestação e colocar a criança para adoção, e é possível, né, é previsto em lei que ela possa interromper a gestação, no caso, para a gente fazendo o procedimento de abortamento legal. A gente só cita ali a portaria 1508, que dispõe sobre o procedimento de abortamento legal, né? Essa portaria é bem completa, ela tem a questão do suporte legal, qual é a justificativa, e todos os documentos que são necessários para fazer esse procedimento. E por último, a gente colocou 4 subsídios, né, para esse atendimento, que são específicos de violência sexual, mas que eles servem também, eles dão subsídios para o atendimento de outras violências. Então, a norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, um livreto que é da anticoncepção de emergência, com perguntas e respostas, um outro específico de atenção humanizada ao abortamento,
E o último, de aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual. Esse é um livreto muito interessante porque também são perguntas e respostas, mas com sempre um suporte de aspecto jurídico para subsidiar aquela pergunta, né? O Chapecó, eu acho que o Chapecó aí é uma pergunta para vocês. Sim. Bom, encontramos algumas dificuldades com relação ao IGP, para que seja realizado o exame de corpo de delito em tempo oportuno e sem revitimizar a vítima. Vocês têm alguma sugestão para que possamos melhorar o diálogo com este serviço e qualificar este atendimento? Trabalhar em rede, como a gente falou, é super importante e a questão da segurança pública é imprescindível. A questão do IGP-IML, a gente teve uma dificuldade inicial, né, para pactuar esse deslocamento do perito, mas depois houve a flexibilização da instituição e hoje o exame é feito em conjunto. O que a gente utilizou de estratégia foi fazer as reuniões de rede para confecção desse protocolo dentro do Ministério Público. Então, o Ministério Público foi um articulador, né, dessa pactuação com as esferas de segurança pública. Em relação... Pode complementar. Na questão ali da ficha de notificação, né, que às vezes a dúvida do que preencher, o que notificar, é importante pegar a ficha, mas quando a gente tem dúvida no preenchimento da ficha, o instrutivo da ficha é bem completo e ele auxilia, né, a esclarecer algumas dúvidas que a gente possa ter no momento. E além disso, quando a gente constrói protocolo, não adianta ter a normativa no papel, né, assinada, e depois não ser acompanhado. Então, é importante que se crie protocolos, mas se crie uma forma de monitoramento do funcionamento dessa rede. Então, por exemplo, no Blumenau a gente tem um comitê que congrega 24 instituições e que elas se reúnem mensalmente para estar avaliando se o protocolo está funcionando ou não. E, por exemplo, nesse momento, 2010, nós assinamos o protocolo de rede. Nesse momento, a gente já está atualizando o protocolo assinado em 2010, porque por vezes as instituições vão flexibilizando o seu modo de atender, né? E as normativas não dá para ficar, a gente sente que não dá para ficar só na boca também. Tem que colocar no papel e sendo monitorada. Bom, o pessoal de São José tá pedindo para que vocês falassem um pouco sobre as notificações de gestante com idade inferior a 14 anos, que é considerado estupro de vulnerável. Essa questão é bem difícil, né? Sim, a gente notifica, né? Mas por vezes a gente fica numa saia justa porque a relação do menor era com outro menor, né? Ou menor com uma pessoa adulta, mas com consentimento e aval dos pais. E daí, às vezes, até vai para a questão do judiciário. Mas chega, por exemplo, na promotoria, vê essa situação como uma relação consentida, né, pactuada, e fica na questão de justiça sem uma punição, porque a situação já está constituída, né? E de saúde pra gente fica difícil às vezes atuar. A gente notifica sim para ter os dados, né? Mas a gente sente que estão aumentando esses casos. Outro caso que eu estou vendo que está aumentando é violência menor com menor, né? Por exemplo, um menino com outro menino. Um menino de 14 anos com uma menina de 5. Esses casos também estão aumentando, pelo menos do nosso atendimento, sim.
Ali tinha uma questão, se essa comissão, né, está legalmente instituída, né, com regimentos, normas. O nosso, talvez é do comitê, né? Isso. Ou é de São José, será? É que o pessoal está conversando ali, aí eu não sei se a pergunta seria para o pessoal de São José, mas se você quiser responder com relação ao a Blumenau, né? Então, o nosso comitê, ele está em vias de oficialização via decreto do prefeito. E é bem importante que, a gente sente que é muito importante que sejam oficializadas essas instituições para manter enquanto uma política de Estado, né? E não ficar à mercê de mudanças de governo e, no fim, o serviço começar do zero. Então, eu vejo como essencial, até porque nós somos servidoras e vamos sair, de repente, da nossa atribuição, do nosso cargo, né? E para que esse serviço se mantenha, é importante que os protocolos e as instituições macro se mantenham. Uhum. Brusque havia perguntado se em algum município o profissional do IGP vai até o local onde a vítima está sendo atendida ou ela deve deslocar-se até o IGP. Em Blumenau está pactuado que o perito se desloca. O perito faz atendimento conjunto à saúde. Então, somente os atendimentos de casos crônicos ou fora de 72 horas, quando não é a urgência, é que há agendamento no IGP, na sede. Mas, se não, todos os casos é preciso, é norma, que sejam feitos de forma aliada, saúde e perícia, para evitar com que a pessoa se exponha mais de uma vez. Uhum. O pessoal de Chapecó tá falando que tem um protocolo regional de 22 municípios. Você tem alguma sugestão de como proceder, né, atuando de forma regional, aí, como articular com 22 cidades? Não sei, vocês atuam ali em Blumenau, né, específico. Mas o Ministério da Saúde, na verdade, ele está sinalizando para pactuações regionais. Porque nessa última portaria ali, 1662, que fala de que os serviços deverão coletar vestígios e guardar, né, além de atender na saúde, ter que coletar e guardar vestígios quando a pessoa não faz o boletim de ocorrência policial, esses serviços serão regionais. Então, o próprio Ministério já está dizendo para você pactuar de forma regional, até porque os institutos gerais de perícias já são regionais, né? Então, que a gente também trabalhe dessa forma. Uhum. É aquela questão do IGP se deslocar, né? Que eles centralizam o atendimento nos hospitais em Chapecó, né? E os médicos também se deslocam até o hospital, apesar das dificuldades, né? Sim. Bom, Chapecó. Como é a rotina de Blumenau para o acompanhamento de usuário até 6 meses? Então, Blumenau a gente conta com o serviço de referência, né? Que é o SAPES, Serviço de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência Sexual. Ou a pessoa já entrou no serviço e fez o atendimento desde a urgência, ou ela é encaminhada para esse atendimento. E daí ela é acompanhada por uma equipe multi-interdisciplinar, né? Que a gente tem no quadro o clínico geral, a ginecologista, a equipe de enfermagem, Serviço assistente social, né? Serviço de psicologia. Alguém, a psicóloga. E são ofertados farmacêuticos, são ofertados esses atendimentos. A coleta é feita no próprio serviço, então a pessoa não precisa se deslocar para o laboratório para fazer coletas, né? E são agendados conforme a necessidade. Por exemplo, ela pode ter mais consultas de psicologia e em sequência, né? Como ela pode ter um atendimento de serviço social, depois uma consulta clínica, voltar para os exames, né? É feito uma reunião semanal para discussão e monitoramento de casos, e o atendimento prevê também a busca ativa de usuários, porque a gente sente que quanto mais próximo do final do acompanhamento, final dos 6 meses,
por vezes a pessoa tende a desistir do atendimento. Então a gente busca essa pessoa e né, relembra que é muito importante esse acompanhamento.